Divino Mestre, amigo Jesus, que nesse momento, Senhor, que nos encontramos para um aprendizado, para melhorar nosso conhecimento, e podemos nos dedicar a servir aos nossos irmãos em sofrimento e a todos vocês. Que a paz do Senhor nos acolha hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. E assim seja. Que assim seja, Mestre. Vamos lá. Estamos no capítulo Informações e Esclarecimentos. Deixa eu ver. Se é esse mesmo, eu já terminei. Não. Onde André Luiz, conforme o nome já diz, né? Busca informações desse posto de socorro próximo à crosta terrestre, né? Naturalmente invisíveis aos aparelhos humanos, mas ele busca informações que foram informações. Boa noite, Boa noite a todos. Boa. Valiosíssimas, né? Onde descobrimos que 50% dos desencarnados da guerra na época vinham para o solo brasileiro. Boa noite. Boa, Conceição, que é pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, coisa que muita gente se confunde com a obra e pensa que aqui só é espírito santificado. E aí olha para o país, as notícias, vai dizer, tem uma coisa errada, tem palestra sobre isso na internet, gente descredenciando o livro de Humberto de Campos, porque não compreende, né? Então ele acha que pátria do Evangelho só tinha espírito evangelizado. Não, é pátria do Evangelho porque recebe espíritos doentes, desencarnados e alguns encarnados, a quais, pelo menos eu, me reconheço como espírito enfermo e estou aqui no Brasil, graças a Deus, para tentar me evangelizar, porque se eu voltar para a Europa, eu volto a pisar em todo mundo. Então é melhor ficar aqui no Brasil como vigilante, trabalhando, coisa, para tentar evangelizar meu coração. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, aprendemos aqui, né? Eu estou citando uma obra, né? Mas aqui a gente está... A obra é para explicar por que 50 dos desencarnados da Europa, onde as mães e os pais vão orar no cemitério lá, e os espíritos aqui no Brasil. Então, a gente vai compreendendo essas questões, né, com toda a coleção de obras que veio por Chico Xavier, com base em Kardec. Então, vamos lá. Ainda no capítulo 18, Informações e Esclarecimento. Parou aonde, Tereza? Diga aí. Vê se tá coisa, a gente já... Abre o microfone e diga. Se você não abrir o microfone, eu não vou ouvir. Tereza. Vamos lá. Vamos lá. Você vai começar em Sorrimos. Anexar aqui as pessoas. Você vai começar em Sorrimos. Você parou em Independências. Já. Sorrimos. Agora eu peço que desligue, o seu dá um retorno terrível aqui. Sorrimos todos com essa comparação, né? Esmalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Falando do planeta como um todo, né? Já que a citação foi que os informes que chegaram, né, dos planetas que circunvizinham aos nossos, disseram para a gente manter os espíritos, né, benevolente, manter as fronteiras vibratórias para não perturbar a paz deles.
Então, roupa lavada que a gente sujou, a gente mesmo lave. Então, não adianta a gente ficar esperando ser abduzido, porque os outros também não querem a gente dessa natureza. Então, e aí, Ismaila vai dizer, a afeição coletiva do planeta. Ela está falando o quê? Não um padrão vibratório de Mário Sérgio, mas o padrão vibratório dos espíritos que se assemelham a Mário Sérgio no planeta. Ou seja, o padrão coletivo do planeta é esse aqui que ela está dizendo, né? Todo se assemelha a Jerusalém, né? Que Jesus veio, que o expulsou, que matou os profetas, a Jerusalém que renegou tudo aquilo. Então o planeta todo se assemelha a Jerusalém que matava os profetas, que matou o próprio Cristo. Nossas obras estão sempre reduzidas a recapitulações que fracassam sempre. Ou seja, os indivíduos que compõem o planeta Terra, nas suas reencarnações, estão sempre num círculo repetitivo de padrão vibratório, fruto dos hábitos. Ou seja, a gente volta para os mesmos erros. Constrói e destrói, constrói e destrói. Seja o sentimento do próximo, seja as estruturas da guerra, que ele está citando aqui. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, né, que lava as mãos. A fé religiosa nossa é com os fariseus. O sacerdócio, para aqui, que sempre tem para anexar as pessoas. A fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos, do Sinédrio, a crença com os Jairos, né, que negaram, que tinha pouca fé, né, o pai da menina curada por Jesus, a Vôcia, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e os Caifás, os primos do Sinédrio, Anás e Caifás. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. O livro é de 44, mas escrito em 43, no auge da Segunda Guerra. Então, eu não posso prever o que vai acontecer, mas eu sei que ninguém vai ficar, país nenhum, vai ficar sem ser afetado por essa guerra, que estava aqui, né, já com os Estados Unidos e outros. Todos serão afetados, não de uma maneira direta, mas indireta serão afetados também. Então ela fez uma síntese aqui da nossa realidade planetária. Uma síntese. Nossas reencarnações são simples recapitulações que quase sempre fracassamos. Emmanuel fala assim, o círculo quase repetitivo das nossas reencarnações. A gente vai e volta nos mesmos hábitos, no mesmo padrão vibratório, e aí multiplicado por 8 bilhões é o padrão do planeta junto com os outros, né, desencarnados que ainda também não querem mudar nada, né, não querem mudar aquilo ali. Então fez essa imagem. A nossa política não é com o próximo, é política de ganhar do interesse pessoal, César do mundo. A justiça não aconteceu comigo, aconteceu com o vizinho, é a justiça de Pilatos, que lavou as mãos, né? O homem era justo, Jesus, mas ele não queria ficar mal, eu lavo minhas mãos, é vocês que querem matar ele. A nossa fé religiosa ainda se assemelha à dos fariseus, cheia de símbolos, cheia de tantas coisas exteriores, né? O sacerdócio, né, com os rabinos, os que mandam para beijar as mãos dos seus anéis, né? A crença, isso é muito comum, com o Jairo, né? Aquele que pede ajuda à menina e diz que tem. Jesus pergunta, você tem fé? Tenho. Depois ele fala, ajuda a minha pouca fé. Eu tenho ou não tenho? Mas ajuda a minha fé, Senhor, porque a fé dele era tão duvidosa que ele pede ajuda a Jesus para curar a filha dele, a filha de Jairo, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus, você tem fé? Tenho. Mas ajuda a minha fé? Ou tem ou não tem. Então você acredita ou duvida ao mesmo tempo. E os negócios, não precisa dizer, né? Os nossos negócios
no planeta como um todo estão ainda muito nos círculos inferiores, como Anás e Caifás. Então, encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. É uma imagem poética, filosófica, linda, né? Mas é uma realidade. Então, na hora que a gente está sofrendo, o que ele está dizendo? Seja por uma coletiva, feição coletiva, seja na feição individual. Quando a dor chega em minha casa, a minha prece é muito mais intensa. Eu volto muito mais para Deus, conforme a minha crença. A minha é espírita. Minha mulher ora para o Xum, ora para os guias do Candomblé, ao qual ela é Iaô, né? Então, ora o evangélico, ora para o Espírito Santo, o católico para os seus santos. Então, mas na hora, a gente ora quase todo dia, minha mulher ora todo dia diante das imagens, eu oro todo dia no meu pensamento, né? Mas na hora do problema, Ivonete, na hora que o filho está doente, o neto está com problema, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então, a gente olhar para o interior, que tenha pouca energia elétrica, a gente vai ver aquele céu absolutamente estrelado da Via Láctea. Então, é isso que ele está trazendo, essa imagem. Diante da dor, pelo menos tem algo de bom. O planeta se volta para a oração. Imagine que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, aí ele está falando da experiência dele, o Alfredo, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol, uma cidade, né, inglesa. Né? A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados, né, alguns aviões pesados de bombardeio. A cidade estava sendo bombardeada, né, pelo nazismo. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, né, Alfredo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Li o restante todo porque era uma passagem aqui, então a gente vai falar e eu vi. O que é que ele está explicando tudo, o que ele abriu, né?
A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens, diante das aflições, diante do sofrimento. Nós, né, cada um com a sua crença, que ele está numa igreja evangélica, provavelmente, porque é a maioria na Inglaterra, né, são protestantes, né, embora tenha católico também, deve ser o católico ou protestante, onde eles estavam orando e as bombas caindo lá na região, sobre as cabeças deles, já que tinha estilhaço lá. E eles, para muita gente lá fora, eles são loucos, são fanáticos, né? São malucos, são o que for. Em vez de buscar um abrigo antiaéreo, que é aqueles que no Brasil não tem, né? Porque não tem guerra, cavado debaixo do chão, que os filmes de guerra mostram, eles estavam na sua igreja. Imagina um parente que não é, você é doida. De noite tem bombardeio. Para todo mundo, tudo apagado, né? Como os filmes mostram, eles apagavam as luzes todas. Era o blackout na cidade para dificultar a visão dos pilotos que jogavam bombas. Tudo apagado, no escuro, e aquele grupo cantando hinos a Deus, a Jesus, conforme sua crença, que formava um verdadeiro farol de intensa luz, que serviu de pouso, de parada para a equipe espiritual que ia ajudar na guerra, que se reabasteceu naquele ambiente. E lembrou-se, né, quando os cristãos primeiros eram mortos no Coliseu de Roma, e eles cantavam os hinos, né, os hinos antes de subirem para serem devorados pelas feras, e os espíritos elevados envolviam todos eles, né? Então, naquilo ali, vejam o respeito das entidades diante deles. O que ele está dizendo aqui? Acontece conosco. Então, uma mãe que está com o filho sofrendo no hospital, que ela ama e que ela eleva o seu coração conforme sua crença a Deus, Deus, Jesus, enviará uma entidade elevada, ou várias delas, conforme o merecimento de cada um, para ajudá-la, para serená-la nas suas provas, seja de caráter coletivo, seja de caráter individual. Nós estaremos sempre sobre a assistência dos bons espíritos, principalmente quando a gente mantém aquilo que ele falou, a palavra mágica, Ferreira: fervorosa confiança. Não é isso? A chave está aqui. Quando se mantém fervorosa confiança. Então, confia, vamos. Não é imprudência, né? Provavelmente não. Não há uma imprudência, mas há uma confiança. Aquela prece ali, eles sabiam que não ia parar a guerra, parar as bombas, mas há uma confiança que eles estavam buscando a Deus para que terminasse a guerra, né? Enfim, cada um buscando. Então, quando a gente ora aqui, né, pela nossa paz no nosso bairro, no nosso lar, a paz no Brasil, a paz na guerra lá da Ucrânia, isso não é perdido, né? Não vai dizer que a orou hoje, acabou os problemas de casa, da rua, mas nós atraímos entidades, né, elevadas. Ao invés de a gente ficar só comentando, o capítulo todo foi esse, o lado ruim, a gente não fica alienado, como eles não ficam alienados, eles sabem das notícias, por isso que são informações, eles não estão alheios às informações que acontecem no planeta, mesmo informações tão ruins. Nós também não somos Alice, nós assistimos jornal, nós buscamos as informações e o esclarecimento. O que a gente não deve é ficar fixado em nossa mente. Diga, Teresa. Como você falou aí, tá guerra ocorrendo, né? Acontecendo, ninguém vai para o meio da guerra, mas quando aquela multidão, aqueles se reúnem em oração, como você falou aí, ele atrai aqueles espíritos, não é? Onde vai auxiliar a todos aqueles que estão envolvidos, não para acabar, né? Mas para amenizar, não naquele momento, não é? Mas vai amenizando dia a dia, a guerra não termina nem um dia, nem 2 dias, e aquela vibração, ela é emanada para o planeta, para o universo, e aquilo cada um absorve. Isso aí. E protege de qualquer maneira aquelas pessoas. Protege aquelas pessoas que estão. Então, o que é que ele está dizendo? Que ficou bem claro para nós, pelo próprio capítulo, repito.
Porque muitas vezes, não vou assistir isso não, eu não posso assistir ou ler um jornal. Como é que eu vou fazer, eu vou viajar para um país, como o Divaldo viajou 60 países, ele se informava. Porque ele foi para países que não era proibido o espiritismo, ele teve que se esconder. Em Portugal, na época, Portugal proibia o espiritismo, ele só proibia várias pessoas reunidas, ele foi a ser preso várias vezes. Então ele só podia se reunir em casas particulares, não podia ir para um auditório público. Ele conta isso na sua biografia. Ele tinha que se informar primeiro para não ferir César, porque tem que dar a César o que é de César. Portugal não permitia espiritismo. E como é que ele ia invadir? Joana ia apoiar ele? Então era contra Jesus, porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas as pessoas de Portugal que queriam ouvi-lo faziam em sua casa. Aí convidava Teresa, convidava Ferreira particular, quem era afim, para fazer dentro de casa. Ele fazia uma palestra ali. É assim que ele foi lançando sementes. O espírita não é contra César, né? Por isso que o espírita não vai fechar a rua, queimar pneu, porque um filho morreu, porque o outro sei o quê. A gente respeita quem assim o faz. Respeita as dores e os métodos de cada um. Nós não fazemos. Nós não distribuímos panfleto na rua, não queremos forçar ninguém a entrar no espiritismo. Aprendemos isso com Kardec. O nosso método, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, o método não é esse. Então, mas eles se informam, se esclarecem sobre tudo. Eles estão desencarnados, né? Mas sobre tudo que está acontecendo na Terra. Para quê? Para ajudar, para auxiliar. Não para ficar comentando o mal, né? Todo dia um passando para o outro. Então, ele está dando um exemplo. Esse grupo aqui também encarnado, claro que estava sofrendo o mal. A gente já viu. Se a gente não faz o mal, recebe a influência do mal. A gente está na Terra. Mas qual foi a ação deles nesse momento? Vamos fazer a nossa oração. Vamos lá. Vamos fazer nossa prece. É o que fizemos diante de um flagelo. A guerra é um flagelo destruidor, né? O Covid é um flagelo destruidor. Gerou uma pandemia. A gente vai contra César? Abrir as casas espíritas quando dizia para não abrir? É óbvio que não. Porque, aliás, André Luiz coloca isso no livro Desobsessão. A gente não pode ir, não deve, né? Poder pode, mas não deve ir contra César. César mandou a Organização Mundial de Saúde que todas as casas religiosas ficassem fechadas. Aí a pessoa pergunta aos dirigentes do centro: dá para abrir? Não dá para abrir, fazer só mediúnica. Nós cumprimos o que está no mundo. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é que fizemos? Vamos fazer virtual, porque a gente confia, Ferreira. Há uma fervorosa confiança que quando a gente se reúne para orar aqui, a gente está em plena tarefa mediúnica. A gente só não está usando a comunicação. Ninguém aqui vai dar comunicação. Por quê? Mas há espírito ao nosso redor. Mas os guias não permitem, porque o comando é de cima para baixo. Veja se alguém dá comunicação. Mas já está cheio. Mas eles não permitem, porque o comando é de cima para baixo. Então, mas o trabalho é mediúnico. Estão retirando energias nossas, né? Estamos pelo imã mediúnico atraindo espíritos sofredores para beber daqui, para se esclarecer também. Então, espíritos fazem pousada na nossa casa, na casa de Ivonete, de Barreto, né? Levam aqueles à imediação, ajudam com os fluidos que ela oferece, e depois retiram todos da casa. Só não vai dar comunicação, não vai haver, porque é um trabalho sério nosso, é um trabalho grave, sério, embora o clima é de amigos, né? Não é clima de rosto fechado, nada disso, que eu falo sério, mas sério no objetivo. Então nós vamos atrair os espíritos do Senhor, como era aqui também. Então no Covid fizemos, os evangélicos fizeram, as lives, os católicos, todos que fizeram estavam em plena atitude que está aqui. Não acabou com o Covid. Como alguém botou a mensagem na comunicação para ficar de noite com o braço, que Bezerra vinha com a equipe, ainda mandou levantar a camisa, que ele vinha dar a injeção espiritual para curar o Covid. Aí a pessoa, dirigente de um centro, me perguntar se eu ia botar meu braço. Ia botar, sem brincadeira, falou: você não vai botar o seu não? Eu falei: meu braço, tirar a camisa. Se eu botar as muriçoca, devora o braço todo aqui em Cajazeira. Eu não vou receber furada de injeção espiritual não. É picada de muriçoca que não vai acabar mais. Eu durmo todo enrolado. Quer dizer, é uma falta de esclarecimento.
né, à luz da doutrina espírita. Eu brinquei com a pessoa, né? Assim, eu não vou botar isso, pelo amor de Deus. Os espíritos não estão para fazer isso. 8 bilhões, criatura. 8 bi, filhos de Deus, estão sofrendo Covid. Por que é que a mim e a Tereza, a Ivonete, Deus vai mandar prevenir com uma injeção espiritual? Então Deus é exclusivista? E os outros filhos dele? Ele entrega ao Léo, mas eu, Tereza, Lúcia, não. Ele manda a Bezerra dar uma injeção espiritual. Aí não leu nem o livro dos médios. A resposta está lá sobre isso. Então a gente, mais uma oração a gente faz. Fui trabalhar todos os dias como vigilante, não peguei Covid nenhuma. Máscara, tudo, tomei as últimas, do outro dia bivalente, tudo. Acabou. Cumpri o que César manda: máscara, as injeções e ir trabalhar, porque vigilante não parou. Todo dia eu trabalhei e não peguei Covid. Diga, Ivonete. Abra o microfone. Mário, essa força de oração que você tanto fala, quem bem sabe sou eu, que eu estou com um resultado positivíssimo. Gratidão a todos nós que nos reunimos, e eu puxei a energia de vocês também. A menina está assim, ó, já para ir para casa praticamente. Já tirou sonda. Só está faltando se alimentar mesmo. Só isso que está faltando para ela aí. Para que prova melhor do que essa? Não é isso? Graças a prova Deus. Melhor do que essa não tem, que a união de força com a energia da oração remove montanhas. Que notícia boa, Ivonete. Você atraindo. Quando ela for para casa, eu comunico também. Veja, não se preocupem. Não precisou fazer reunião, levar. Então, há uma fervorosa confiança, né, que o Bruno, atraindo as entidades, né, elevadas, que intercederam com ela. Quer dizer, intercederam. Então, isso, Ferreira, que ele encerra. Nós não somos mais Jairos. Cura minha filha, Senhor. Você tem fé? Tenho. Mas ajuda, fortalece a minha fé. Ou você tem fé ou não tem. Ou você confia ou não confia. Então, olha, Mário, oi. E esse final aqui desse capítulo 18 é que diz tudo. É que no sofrimento nós oramos, pelo menos eu falo por mim, nós oramos o dia a dia, no normal. E normalmente, uma coisa que eu sempre falei assim em conversa, eu não era muito de pedir. Eu, graças a Deus, conseguia, em meu pensamento, sempre trabalhei, consegui as coisas e agradecia. Mas hoje, na minha faixa etária, que tem problema de saúde, hoje eu peço bastante. Por quê? Por pessoas, como no caso essa menina. Às vezes alguém no grupo fala alguma coisa, eu acho que é minha obrigação botar o joelho no chão e pedir. Não precisa eu proclamar, dizer que estou fazendo. O importante é a intenção de cada um. E hoje eu estou naquela fase de pedir por saúde. Eu tenho um probleminha, não vejo, às vezes eu vejo assim na televisão alguma coisa, que é problema de saúde, eu estou ali ajoelhando. Outro dia eu vi uma senhora, uma semana sentada na cadeira, esperando um atendimento médico, fiz oração por ela. Assim, eu acho que um pedacinho daqui e dali, unidos, ficamos bem mais fortes, não é isso? Com absoluta certeza. Você já não está mais pedindo apenas por você. É isso que você já ora pelo próximo. E muitas vezes nem é do seu sangue. Então você vê que nisso aí, junto com, já que 2 ou mais pessoas, não, que Jesus não vai atender uma só, né? É uma imagem. E a oração é uma coisa que egoísmo não cabe, né? Com certeza. A gente tem que orar por nós e por todos. Isso aí. Então nós vimos um capítulo fantástico, informações e esclarecimentos sobre
o que as questões da crosta terrestre interferem no mundo espiritual até em outros planetas, né? Nós vimos a organização dos tarefeiros do bem, os postos de socorro interconectados, planejamento, organização da equipe espiritual, das cidades espirituais que envolvem o país, o planeta. Nós vimos que sobre as infecções fluídicas, por que é que os desencarnados são retirados, qual o objetivo? Para evitar focos pestilenciais do ódio, do medo, do rancor, doenças estranhas, vírus estranhos, contaminação dos recursos vitais, água nas regiões de guerra, já que a água é o elemento neutro que se serve para a magnetização dos elementos. Há um livro sobre isso, de pesquisa, de Masaru Emoto, Mensagens da Água, 8 anos de pesquisa, fotografando e ampliando a 30.000 vezes o pensamento sobre a água. É um livro fantástico, eu não tenho, mas na internet tem, para quem quiser baixar, todo fotografado. Então, provando, se eu acordo mal, a água fica turva, embora os meus olhos não vejam, mas ampliando a gente vai ver. E se eu digo muito obrigado, meu Deus, pelo dia, a água fica cristais tão fantásticos que Maria Bethânia, em um disco dela, pediu a ele permissão e colocou, quando era o disco vinil, meu cunhado tem, quando sempre eu vou, ele é colecionador, ela pediu para colocar, porque ela é adepta das águas pelo candomblé. Então ela acorda agradecendo a Deus, seus orixás, todo dia, a água, o arroz que ele coloca um arroz na geladeira, em um canto, o outro arroz no outro, cozido, todo dia diante de um arroz, muito obrigado, e deixava o arroz fechado. No outro, a vida é péssima, eu estou tanto com mau humor. Dias depois, fotografam ampliando o arroz, um tá preto, embora aos olhos humanos eles continuem iguais, branquinhos, dentro de uma embalagem transparente. No microscópio, um tá preto e o outro tá branco alvo, o que agradece. Mas aos olhos humanos eles são iguais. E há um documentário sobre o livro que abre assim, a pessoa lendo e falando: mas o meu corpo é mais de 60% de água. Se eu acordo dizendo que a minha vida é um inferno, aí a pessoa deixa a interrogação, né? Eu já saturo o meu recurso vital dentro do corpo só com podridão. Depois eu quero que o médico me dê saúde. Mas vamos lá para o capítulo 19, 8:30. Bem-vindo a todos novamente, né? Chegaram alguns depois, eu não tenho como ver todos aqui. Mariane, os amigos Vera, Tereza, Mari, Mariane, Maria Lúcia, Messias, Dalva, Elisângela, Barreto, Cássia, Carmen, Lúcia, Cela, Karine, Ferreira e todos. Todos bem-vindos. Uma técnica de passe. Aqui ele vai entrar em um campo, né, que na casa espírita daqui eu conheço, né, não é que não tenha, é que eu nunca vi. Eu já recebi passe de sopro. Quem dava? Caboclos. Fumava o pito, comum em casa espiritualista, casa de umbanda, a entidade incorporada, né, em transe, no médium, né, em cima e para baixo. Eu tomei, né, tinha aquilo ali pequeno. Na casa espírita eu nunca recebi, né, passe de sopro. Não estou dizendo que não tenha casa espírita que faça. Então é uma técnica de magnetismo. Casa espírita a gente usa das que eu conheço, né, com as mãos. Eu já recebi, digo, em casas espiritualistas, onde os médios em transe, geralmente de espíritos que viveram na senzala, ou mais comum no Brasil, na minha área que eu fui, eram espíritos índios, que fumavam alguns o pito, né, o charuto, qualquer coisa, e soprava com a fumaça em nós. Alguém entrou aí, tem que parar aqui, peraí. Joelma. O sopro, capítulo 19. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou
Dois pontos. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Pausa. Posto de socorro. A colônia ao qual ela está ligada, Campo da Paz, é uma colônia bem próxima à crosta terrestre. Então, para essa colônia, ó, no meu são 8 horas e 36 minutos. Lá também é, Dalva. 8 horas e 36. Eles acompanham o tempo da Terra. Nós já vimos aqui que o homem forma com a mulher um castelo, né, da idade medieval, né, e ele não age como um rei, mas ele é o senhor do castelo, né, é como um rei ou um senhor feudal, um rei e uma rainha. E há vários servidores. Esses espíritos, 500 funcionários, não têm condições, né, até o momento, de ir para uma colônia como o nosso lar, que é uma colônia ainda do umbral, mas em uma dimensão acima. Há gradações. Porque imagine uma pessoa com a mente voltada ainda a viver em castelo, ver trem voando, aeróbus, né, vendo essas coisas, você fica deslumbrado. Eu vou trabalhar em quê aqui? Eu sei guiar a carroça, eu sei conduzir bandeja para o rei, e eu vou trabalhar como? Então Deus é tão misericordioso, a misericórdia de Deus é tão expressiva, que Ele oferece oportunidade para todo mundo. Não violenta ninguém. Muitas vezes a gente pensa, eu falo quando eu leio essas coisas, a gente quer mudar o outro. Como a gente quer mudar? Deus não força em Tereza a mim a mudar em nada. Ele respeita o livre-arbítrio de mim e Tereza. Ao ponto, se a gente quiser se matar, Ele deixa. Ele vai investir recursos para que eu não me mate. Mas se eu tomei a decisão, morre. Senão não teriam 800 mil pessoas morrendo por ano no mundo, né? E Ele não é pai? E como é que Ele permite isso? É porque Ele dá oportunidades para todo mundo crescer e não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, olha que Ele está aqui. A gente já viu que essa tormenta é fruto dos pensamentos. Há um sistema meteorológico, né, como na Terra, o que eu posso dizer, mas que avalia o grau de pensamentos emitidos para a região espiritual. É melhor não ir. É como que não vai pegar o avião, né? Estava vendo um jogo hoje de tarde, porque o jogo foi cancelado, porque o sistema meteorológico falou que ia chover muito sobre o Paraná. Então foi cancelado o jogo, porque era risco de ter uma tempestade e o avião cair. Então ele está dizendo também, é melhor você não ir, porque a tormenta mental que vem da Terra vai perturbar André Luiz e Vicente. Está avisando a ele. E com profunda surpresa ouviu-o afirmar: poderão utilizar meu carro. Mais um exemplo dos espíritos que moram nessa região. Moram não, né? Que estão trabalhando, estagiando aqui, até a próxima encarnação. Poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Olha aí, Ferreira. Aí você olha, ele tem motorista e tem um carro. Você vê isso no nosso lar? Você vê um carro público. Porque a maioria o aeróbus, porque a maioria dos espíritos, ou uma boa parte dos espíritos, volitam. Com a força do pensamento, eu vou na Terra e volto. Vou mesmo. Mas a maioria em nosso lar não consegue. Então anda onde? Naquele trem voador, né? Que hoje já é uma realidade na Terra, pelo menos pelos carros, né? E o Brasil também já vai entrar nessa. Carro elétrico voador. E aqui, ó, um carro elétrico voador. Alguém leu isso aqui naquela época? Isso é uma mentira, uma ficção. Imagina alguém agora vendo aí o Brasil, vai inaugurar a fábrica para construir carro voador. Mas quem leu isso aqui na época vai dizer, isso é mentira desse médium. E a mentira se torna realidade. Os carros voadores. E com motorista. Até que ainda está atrasado. Porque como o Uber está fazendo lá, os carros voadores nos Estados Unidos, no deserto, é sem motorista. Os carros é para voar. A Ivonete, me leva ali para a Cajazeira. Sem motorista. Clicou, ele vai e volta. Então,
Veja aqui precisa de alguém que é motorista na Terra. E vai trabalhar como motorista. Para quê? Espírito nessa faixa psíquica não podia caber em meu espanto. O André Luiz estava espantado, né? Pô, tem carro aqui? Tem. Bom, vem como? Voando. Né? Embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto, de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de trabalho, de auxílio. Veja, 1944, boa noite, Jailson e Ivan, chegaram aí agora, onde tinha um carro. O homem falou, pegue meu carro e vá lá. Quantos médios videntes eu já vi falando que nos centros espíritas vendo o carro? Não é um ET, um OVNI, né? Um disco voador. Mas a vidência de alguns médios vem, os veículos chegando, terminou a mediúnica, os espíritos entrando no veículo, no centro fazendo uma coisa, entrando no veículo, o veículo voa, o carro voa. Como é que pode carro voar? Hoje em dia, né, repito, os carros estão voando, né? Só não é comercial ainda, né? Mas o Japão já tem carro voador, o Brasil está construindo, está inaugurando a sua fábrica, porque é o futuro. O futuro vai ser carro voador, não vai se deslocar em cima de asfalto nenhum. Então, com motorista adestrado, especialista em dirigir esse tipo de veículo. Então, já há muito tempo que chegam nos centros espíritas. O espírito não consegue volitar. Tem um veículo, bora. Leva ele. Terminou a mediúnica, selecionou aqueles que já podem ir para um posto de socorro. Entra no veículo e o motorista leva. André Luiz ficou espantado. Vou ler mais um trecho e faz uma pausa para vocês. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então, movido a que tipo de energia? Né? Elétrica, né? Eletromagnética ou eletromagnética, né? Em que tipo de vibração? Difere da nossa, né? Porque aqui é feito, mas a base é essa, né? Eletricidade, eletromagnetismo, já que é tudo unido hoje em dia, né? Hoje em dia há muitos séculos, a união eletromagnética para esses veículos. Mas ele tem uma questão aqui, para vocês avaliarem, viu aí? Ele observa que nas faixas mais densas do umbral esses veículos não entram. Quem entra, tração animal, carroça. E é outro livro que ele cita, né? É o boi, né? O boi mesmo, com a carroça, recolhendo os espíritos que estão em condições de ser auxiliado. A matéria é tão densa que o carro não consegue passar. Só um animal. O lugar é tão frio. No livro Libertação ele fala, quando ele vai acompanhar o animal, o boi, quando o frio está intenso, fruto do quê? Do pensamento de crueldade dos espíritos que ali. Pensamentos cruéis, já que o livro Libertação é nas trevas. Pensamento de total crueldade provocam a frieza. E eles se aquecem no boi, os espíritos inexperientes, né? Como André Luiz, eles se encolhem no boi para caminhar, porque eles estão tirititando de frio, fruto dos pensamentos de crueldade dos espíritos que vivem naquela região, frios, duros. Então, nesses locais, veículos de tração animal para o trabalho de salvamento. Oportunidade para todo. Quer dizer, um cara vaqueiro lá tem trabalho. O cara é motorista ali, tem trabalho. Quem abriu foi Messias? Quem falar? Pausa aí. 15 minutos aí para quem quiser perguntar, acrescentar. Estão calados? Então, o capítulo, quem chegou agora, Ivan e Jailson, é o sopro. Capítulo 19 é uma técnica de passe, que eu, como eu falei, né?
Nunca presenciei em casa espírita, embora já recebi em casas espiritualistas e me senti muito bem. Então aqui ele está citando, né, o sistema de transporte do posto de socorro. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Os outros não deram muita atenção, André Luiz ficou espantado, né? Mas que é tão comum, veículos, que eles não pararam nem para esmiuçar muito. Os que estão conduzindo aqui o livro, que é a Aniceto, né? Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Ele está em curso, mas ele precisa da atividade, né? Que vai ser no centro espírita na crosta terrestre, já que o objetivo deles é serem espíritos passistas na Terra, não no umbral. Estão passando para ver quem vai ajudar eles, né? Quem vai perturbar eles no centro, né? Que é o umbral. Então ele precisa passar para conhecer aqueles, né? Aqui o material também que eles vão atender lá, material humano, material espiritual. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Veja como trabalham as entidades espirituais. Um livro é menos de uma semana de trabalho dessas entidades. A gente já viu na introdução. É menos de uma semana. Eles apenas vão passar a noite. A professora Tereza, eu ia perguntar onde é a cama? Eu perguntava logo: cama? Você vai aproveitar a noite, né, para trabalhar. Não dá para dormir, não? Bom, vocês vão de manhã, ao alvorecer, né? Eu ia perguntar lá assim, aqui, ó, cadê minha cama? Peraí, não tem cama não aqui, ó. Eles vão nos acompanhar no serviço da prece. Diga aí, quer falar, Jô? Você abriu aí? Não, Sérgio, eu queria. Você estava falando dos ônibus espaciais. Isso daí eu já vi várias vezes em viagem astral. Esse ônibus, como é que chama? Aqui é um carro, um veículo mesmo, pequeno, né? É carro mesmo. Agora não tem asa não, eles voam sem asa, assim, se pica assim, você entra assim, você só vê o bicho sumir assim, uma rapidez que vai embora assim por cima e vai mesmo. Isso é verdadeiro, o que eu já vi. Não foi uma vez só não que eu já vi. Quer dizer, não sei se foi o mentor que me levou e tudo, mas eu fiquei observando essa movimentação de pessoas no ônibus. Ele vem, baixa no espaço, o pessoal desce e depois sobe de novo e eles vai embora. É isso. No livro Memória do Suicida você vê bem isso. E os espíritos que tem uma condição melhor, não vai no ônibus não, eles vão eles mesmos, volitando assim, voam e vão-se embora assim, não precisa de ônibus não. É isso. De ônibus é aqueles que ainda tá presos na terra ou alguma coisa assim, que eles não tem a condição de se movimentar sem ser um veículo. É isso. Então, aqui ele fala do espírito de cooperação, né? Você não vai dormir agora, né? Vamos serviço da prece, porque a cooperação, né? Onde houver espírito de cooperação, existe igualmente o serviço de Deus. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Foi o exemplo dado por Ivonete. No nosso caso aqui foi uma oração coletiva, né? E ela tomou a iniciativa de orar, deu nome para a sua amiga, que hoje deu a notícia que se recuperou integralmente. Então, aliás, falou Ismalha afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora. O horário é a disciplina. Não tem nada solto aqui. Nada, né? Nenhuma palavra jogada a erro. Mas vai ter uma prece. Mas não podemos demorar, porque começa na hora. Né? Ó, disciplina. Aliás, está no livro dos Espíritos. No livro dos médiuns, os Espíritos se reúnem na mediúnica
naquele horário onde vocês agendaram, os encarnados, eles naquele dia e horário, disciplina naquilo ali. Ah, eu vou chegar atrasado, vou chegar, mano. Não. Assim não funciona. Nesse momento, como se fora chamado de súbito a lembrança de grave, reunir para orar. Por isso que eu falo sempre com o nosso grupo, nosso tempo está acabando. Todo mundo aqui deve participar de equipe de vibração. Geralmente a gente lê um trecho do Evangelho, não comenta e faz uma vibração. Por alguém, por alguns, pelo universo, pelo que for. É grave compromisso de trabalho. Está gravado aqui em minha mente. Grave compromisso de trabalho. Você fazer um trabalho. Esse trabalho aqui é reconhecido pelo mundo espiritual como grave compromisso de trabalho. Há espíritos que se agendam para estar conosco no dia em que nós marcamos. Que eu ou qualquer um pode faltar, né? Uma emergência ou o que for, mas não por uma coisa fútil. Claro que eles são compreensíveis. Um filho doente, eu doente aqui, vocês fazem ou não, mas eu não vou poder participar indo para o posto de socorro. Eles são compreensíveis. Agora o que eles não vão esperar, porque eu tenho um jogo na TV, eu vou ter uma coisa faltar por causa disso. Porque é um compromisso grave de trabalho, né? Com eles. Eu peço, mas eu tenho que dar, porque é dando que se recebe. Então a Ivonete recebeu e a moça. Por quê? Porque algo deu, senão não recebia. A prece de São Francisco de Assis. Dando que se recebe. Então há um compromisso de trabalho grave. Eu vou parar aqui, porque isso aqui já me deixou aqui para sempre eu quero dormir com isso aqui, né? Sabendo que esses encontros são graves compromissos de trabalho, onde os dois livros, quase que eu me esqueço, a mulher lembrou, não pode se atrasar, tem que ter uma disciplina, né? Claro que todo mundo pode se atrasar, pode faltar, né? Ninguém está para invadir livre-arbítrio de ninguém, mas que cada um faça essa reflexão, disciplina, né? Porque é um grave compromisso de trabalho, principalmente equipe de vibração. Principalmente. Jailson tem um livro, vocês devem ter, Missionários da Luz, a equipe do irmão Francisco. Só fazem orar, são especialistas em oração para aquele tipo de trabalho. Enfermo. Há outros especialistas para trabalho de oração, de desabstração. Eles não falam nada. Os guias chamam, eles entram e oram. Oram, enquanto os guias trabalham. Mas os guias contam com ele. Chamou, eles estão no horário. Então tem as centenas, a Luiz vai dizer que tem uns milhares no mundo espiritual. 4 pessoas, pouca gente, no máximo 8, para manter a concentração. Ali eu não tenho que pensar em novela, em futebol, porque eu estou num grave compromisso de trabalho com Jesus. Chegar em cima do horário, fazer... Não, eu não tenho condições. Tereza, hoje eu não tenho. Minha casa vai estar um tumulto, eu não tenho como me recolher a um local. Vocês fazem, a espiritualidade já sabe. Pronto, eu estou alinhado com o trabalho. Já avisei aos integrantes que eu não poderia participar. Acabou. Agora eu não posso, não, estava ali conversando, estava tomando sorvete, cheguei aqui faltando 15 minutos, interrompo a vibração. Grave compromisso de trabalho. Ok? Então vamos para a nossa prece. Diga, muito sério, Mário. É muito sério esse compromisso. Ele está aqui chamando a atenção em todas as atividades. Não é que a gente se compromete na disciplina e na organização, né? Porque os espíritos estão ali, né? Benfeitores estão ali a auxiliar. Eu falo no trabalho do passe. Aquela cadeira está ali esperando o passista, e o passista, por motivo fútil, não veio. Claro que tem, não é? Como você falou, tem um atraso, né? É justificável, tal. Mas é um compromisso. Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. O capítulo Evangelho no Lar. Respeito que as entidades ficam de pé na prece, não é espalhado. Só rapidinho, 30 segundos. Por exemplo, a oração é tão importante nos trabalhos que qualquer local que esteja fazendo oração, a espiritualidade aproveita aquele local para retirar dali
pontos positivos para reforçar eles no trabalho, no trabalho espiritual, onde de socorro, desobsessão. Tem uma equipe de busca que fica procurando pontos onde tem pontos de oração, em igreja, em católica, em qualquer lugar que estiver fazendo oração, tem uma equipe espiritual captando as energias dali para mandar para o grupo de trabalho. Então vamos dormir com essa reflexão desse capítulo inicial sobre esse grave compromisso de trabalho que nós voluntariamente buscamos com os emissários do Cristo, né? Que investem em nós, confiam em nós, mas espera que nós também, né, façamos a nossa parte ou na cooperação que eles aguardam de nós. Vamos orar, agradecer a presença desses emissários espirituais que têm tanto trabalho e realizam tanta coisa em benefício da humanidade, encarnada e desencarnada. Por isso somos gratos a todos eles por confiarem nesses encontros singelos realizados por nós, espíritos imperfeitos, mas que já buscam em Jesus, através da doutrina espírita, o esclarecimento necessário para melhorarmos os nossos sentimentos, a nossa conduta moral e também nos oferecermos para cooperar no trabalho do bem que Jesus implantou na Terra há 2000 anos. Nossa palavra de gratidão e nossa palavra de pedir ao Senhor Jesus que abençoe a todos nós, aos nossos lares, aos espíritos que desencarnaram, parentes nossos, àqueles nossos vizinhos, que os bons espíritos auxiliem nessa vinda às 20 horas da noite em nossos lares, que eles ajudem aos nossos vizinhos, aos nossos bairros, aos encarnados e desencarnados que transitam por nós no nosso dia a dia, e que nós, quando chamados a contribuir pela intuição, a fazer uma prece, a escutar alguém, a dar uma voz amiga, não percamos a oportunidade de cooperar. Se assim o fizermos, estaremos caminhando a passo com Jesus. Muita paz para todos. Que assim seja. Eu